O relógio marcava 3 da manhã quando Tiago Mendes finalmente desligou o computador e se recostou na cadeira do escritório. Mais uma noite trabalhando até tarde como advogado numa das firmas mais prestigiosas de Brasília. Aos 32 anos, ele havia conquistado tudo o que sempre pensou querer: um salário de 6 dígitos, um apartamento luxuoso, um carro importado, e o respeito de colegas e familiares. Mas enquanto olhava pela janela do escritório no 20º andar, uma pergunta que havia estado sussurrando em seu coração por meses finalmente gritou: é isso mesmo o que eu deveria estar fazendo com minha vida? Tiago havia seguido o roteiro que todos esperavam dele. Filho de um juiz respeitado e de uma promotora influente, sempre fora o orgulho da família, primeiro da turma na faculdade de Direito, aprovado na OAB com notas excelentes, contratado imediatamente pela melhor firma da cidade. Era o que seus pais chamavam de filho exemplar e o que seus amigos consideravam bem-sucedido. Mas por dentro, ele se sentia como um ator interpretando um papel que nunca havia escolhido. Deus, ele murmurou enquanto dirigia para casa pelas ruas vazias, eu sei que tu tens um plano para minha vida, mas eu me sinto completamente perdido. Será que este é realmente o caminho que tu traçaste para mim? Era uma oração honesta de alguém que havia passado anos construindo uma vida que parecia impressionante por fora, mas que se sentia vazia por dentro. O que Tiago não sabia era que estava prestes a embarcar numa jornada transformadora que o levaria a descobrir quem Deus realmente o havia criado para ser, uma descoberta que mudaria não apenas sua carreira, mas toda sua compreensão sobre propósito e identidade. A crise existencial de Tiago não havia surgido do nada. Por meses, ele vinha sentindo uma inquietação crescente que nenhuma promoção ou bônus conseguia acalmar. Durante os cultos na igreja, quando o pastor falava sobre andar no propósito de Deus, ele sentia como se estivesse ouvindo sobre a vida de outra pessoa. Conhecia a Bíblia bem, estava ativo nos ministérios da igreja, e até dava palestras ocasionais para jovens sobre sucesso cristão, mas por dentro havia um vazio que ele não conseguia explicar. A situação chegou ao ponto crítico numa tarde de quinta-feira, quando Tiago estava defendendo um caso corporativo que sabia ser eticamente questionável. Tecnicamente legal, mas moralmente duvidoso. Enquanto argumentava perante o juiz, uma voz interior perguntou: é para isso que você estudou direito? É assim que você quer usar os talentos que Deus te deu? O encontro decisivo. Naquele fim de semana, durante o retiro anual da igreja, Tiago teve um encontro que mudaria sua perspectiva para sempre. Pastor Eduardo, um homem de 50 anos conhecido por sua sabedoria pastoral, o procurou durante um intervalo. Tiago, ele disse gentilmente, posso perceber que você está lutando com algo. Quer conversar? Era como se o pastor tivesse visto diretamente em sua alma. Numa conversa que durou 3 horas, Tiago finalmente verbalizou o que vinha sentindo. Pastor, ele confessou, eu me sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Todo mundo acha que sou bem-sucedido, mas eu me levanto toda manhã sentindo que estou traindo quem realmente sou. Como posso descobrir quem Deus realmente me criou para ser? A revelação inicial. Pastor Eduardo respondeu com uma pergunta que abalaria os fundamentos de como Tiago pensava sobre identidade. Meu filho, quando foi a última vez que você se perguntou não o que você deveria fazer, mas quem você deveria ser? Porque identidade sempre vem antes de atividade. Deus não te criou para um trabalho específico, Ele te criou como uma pessoa específica com propósitos únicos. Essa perspectiva foi revolucionária para Tiago. Ele havia passado a vida inteira focando no que fazer, nunca em quem ser. Pastor, ele perguntou, como posso descobrir quem Deus me criou para ser se passei tantos anos sendo quem outros esperavam que eu fosse? A resposta de Pastor Eduardo lançou Tiago numa jornada de autodescoberta que seria tanto libertadora quanto desafiadora. Meu filho, ele disse, descobrir quem Deus te criou para ser é um processo que envolve 3 elementos: conhecer a Deus intimamente, conhecer a si mesmo honestamente, e conhecer o mundo ao seu redor conscientemente. Redescobrindo Deus. O primeiro passo foi reaprender quem Deus era além das definições teológicas que Tiago havia memorizado. Tiago, Pastor Eduardo explicou, você conhece sobre Deus, mas conhece a Deus? Porque você só pode descobrir quem você é quando conhece verdadeiramente aquele que te criou. Tiago começou a dedicar 1 hora toda manhã não para estudar a Bíblia academicamente, mas para encontrar-se com Deus pessoalmente.
Pai, ele orava, não quero apenas saber sobre ti. Quero conhecer teu coração, tua natureza, teus sonhos para minha vida. Essas conversas matinais se tornaram o fundamento de toda a sua jornada de descoberta. Durante essas manhãs de intimidade com Deus, Tiago começou a perceber aspectos do caráter divino que havia ignorado antes. A criatividade de Deus, sua paixão pela justiça verdadeira, seu amor pelos marginalizados, sua alegria na diversidade da criação, tudo isso começou a falar ao seu coração de maneiras que nunca havia experimentado. Conhecendo a si mesmo. O segundo aspecto da jornada foi aprender a se conhecer honestamente, sem as máscaras que havia usado por tanto tempo. Pastor Eduardo sugeriu um exercício que inicialmente pareceu simples, mas se provou profundamente revelador. Tiago, quero que você escreva sobre si mesmo como se estivesse se descrevendo para Deus, não o que você faz, mas quem você é. Essa tarefa foi mais difícil do que Tiago imaginou. Quando tentava descrever-se sem mencionar sua profissão, conquistas ou status social, ele se deu conta de que mal conhecia a si mesmo. Quem sou eu quando tiro todas as etiquetas? Ele se perguntou. Descobrindo os dons únicos. Durante seus tempos de reflexão e oração, Tiago começou a identificar talentos e paixões que havia ignorado ou suprimido por anos. Desde criança, ele sempre havia sido atraído por situações de injustiça e havia demonstrado um dom natural para articular soluções. Na escola, era sempre ele que defendia os alunos que sofriam bullying. Na faculdade, havia se envolvido com projetos de assistência jurídica gratuita, mas seus pais o desencorajaram, dizendo que não era economicamente viável. Deus, ele orou numa manhã, será que os talentos que sempre senti eram pistas sobre quem tu me criaste para ser? Era uma revelação poderosa, talvez seus dons não fossem apenas habilidades aleatórias, mas indicações divinas sobre seu verdadeiro propósito. Descobrir quem Deus o havia criado para ser foi apenas o primeiro passo. O desafio seguinte foi como fazer a transição da vida que ele havia construído para a vida que Deus havia planejado para ele. A resistência externa. Quando Tiago compartilhou suas reflexões com seus pais, a reação foi exatamente o que ele havia temido. Filho, disse seu pai com preocupação evidente, você tem uma carreira brilhante pela frente. Não jogue tudo fora por causa de alguma crise espiritualismo, isso vai passar. Sua mãe foi ainda mais direta, Tiago, você está sendo irresponsável. Deus te deu inteligência para ser bem-sucedido, não para desperdiçar sua vida com idealismo. As palavras dos pais, embora vindas do amor, cortaram profundamente porque ecoaram suas próprias inseguranças sobre abandonar a segurança do conhecido. A luta interior. A pressão externa se juntou a uma batalha interior intensa. E se eu estiver enganado? Tiago se perguntava nas noites insones. E se isso for apenas uma fase? E se eu estiver usando o propósito divino como desculpa para escapar de responsabilidades? Eram perguntas válidas que precisavam ser enfrentadas honestamente. Foi durante esse período de luta que Pastor Eduardo ofereceu uma perspectiva que se tornou fundamental. Tiago, a transição para quem Deus te criou para ser raramente é instantânea. É um processo que exige sabedoria, paciência e coragem. Não precisa abandonar tudo de uma vez. Comece fazendo pequenos ajustes em direção à sua verdadeira identidade. Seguindo o conselho de Pastor Eduardo, Tiago decidiu fazer mudanças graduais que o aproximassem de quem Deus o havia criado para ser, sem jogar fora tudo o que havia construído precipitadamente. Advocacia pro bono. O primeiro passo prático foi dedicar 2 tardes por semana para trabalho jurídico voluntário com pessoas de baixa renda através de uma ONG cristã. Se Deus me deu o dom da advocacia, ele pensou, vou usar esse dom para defender quem mais precisa. A experiência foi transformadora. Pela primeira vez em anos, Tiago acordava animado para ir trabalhar nas terças e quintas-feiras. Ele estava usando as mesmas habilidades jurídicas, mas para um propósito que ressoava com seu coração. Senhor, ele orou após ajudar uma família a evitar um despejo injusto, é assim que me sinto realizado. É isso que faz meu coração cantar. Mentoria de jovens. Simultaneamente, Tiago se envolveu mais ativamente com o Ministério Jovem da Igreja, especificamente mentorando adolescentes que estavam lutando para descobrir suas vocações.
Tiago, disse um dos jovens durante uma sessão de mentoria, obrigado por me ensinar que sucesso não é apenas sobre dinheiro. Você me mostrou que posso usar meus dons para fazer diferença no mundo. Essas conversas confirmaram algo que Tiago estava descobrindo sobre si mesmo. Ele tinha um dom natural para enxergar potencial em outros e ajudá-los a desenvolver seus talentos únicos. Era parte de quem Deus o havia criado para ser. Após um ano de transição gradual, Tiago chegou a um ponto onde não podia mais postergar uma decisão maior. Seu trabalho na firma estava se tornando cada vez mais insuportável, não porque fosse ruim, mas porque não estava alinhado com quem ele realmente era. O momento decisivo. O momento decisivo veio quando Tiago foi promovido a sócio júnior da firma, exatamente a posição que havia sonhado anos antes. Mas em vez de alegria, ele sentiu um vazio profundo. Deus, ele orou naquela noite, eu consegui tudo o que pensava querer, mas me sinto mais perdido do que nunca. Preciso ter coragem de escolher quem tu me criaste para ser. Conversa com sua esposa Marina foi crucial. Amor, ela disse após ele compartilhar seus sentimentos, eu me casei com o homem que você realmente é, não com sua profissão. Se Deus está te chamando para algo diferente, eu estou com você. Esse apoio foi fundamental para que Tiago tivesse coragem de tomar a decisão que mudaria tudo. A decisão de fé. Depois de meses de oração, aconselhamento pastoral e planejamento cuidadoso, Tiago tomou uma decisão que chocou todos que o conheciam. Ele deixaria a firma para fundar um escritório de advocacia social, focado em defender direitos humanos e justiça social. Não é loucura, ele explicou para seus pais incrédulos, é obediência. Deus me criou para usar meus dons jurídicos para defender os que não têm voz. Posso ganhar menos dinheiro, mas vou ganhar muito mais propósito. A transição para sua nova identidade não foi sem desafios, mas trouxe uma realização e paz que Tiago nunca havia experimentado antes. Os primeiros casos. O primeiro caso do novo escritório foi defender uma comunidade indígena cujas terras estavam sendo invadidas ilegalmente. Era exatamente o tipo de caso que Tiago havia evitado na firma por ser não lucrativo. Mas agora, trabalhando para defender justiça real, ele se sentia mais vivo profissionalmente do que nunca. Tiago, disse o líder da comunidade após vencerem o caso, obrigado por usar seus dons para nos defender. Você não foi apenas nosso advogado, foi instrumento de Deus para trazer justiça. Palavras como essas confirmaram que Tiago havia finalmente encontrado o alinhamento entre seus dons e seu propósito. Impacto multiplicado. Em 2 anos, o escritório de Tiago havia se tornado referência em advocacia social, atraindo outros advogados que também queriam usar seus talentos para causas significativas. Tiago, disse Carolina, uma jovem advogada que se juntou ao escritório, obrigada por me mostrar que é possível ser bem-sucedida profissionalmente enquanto se mantém fiel aos valores cristãos. Viver alinhado com quem Deus o havia criado para ser transformou não apenas a carreira de Tiago, mas sua personalidade, relacionamentos e espiritualidade. Autenticidade libertadora. Marina, Tiago disse para sua esposa numa noite, pela primeira vez na vida adulta, sinto que sou genuinamente eu mesmo. Não estou mais tentando ser quem outros esperam que eu seja. Essa autenticidade se refletiu em todos os aspectos de sua vida, ele se tornou mais relaxado, mais criativo, mais compassivo. Relacionamentos aprofundados. Seus relacionamentos também se aprofundaram significativamente. Filho, seu pai confessou meses depois, eu estava errado em resistir à sua decisão. Vejo uma alegria em você que nunca vi antes. Talvez você realmente tenha encontrado o que Deus queria para sua vida. A honestidade de seu pai tocou profundamente Tiago. Pai, ele respondeu, obrigado por me apoiar mesmo quando não entendia. Isso significa mais para mim do que qualquer promoção jamais significou. À medida que Tiago se estabeleceu em sua nova realidade profissional, ele descobriu que Deus havia plantado nele outros aspectos de identidade que ainda precisavam ser explorados. O chamado para ensinar. 3 anos após a transição, Tiago foi convidado para lecionar direitos humanos numa universidade cristã. Professor Tiago, disse um aluno após uma aula sobre justiça bíblica, sua paixão pelo assunto é contagiante. Você não apenas ensina direito, você ensina propósito. Esse feedback confirmou algo que Tiago vinha percebendo.
Ele tinha um dom natural para ensinar e inspirar. Senhor, ele orou, será que tu plantaste em mim também o chamado para educar? A resposta veio através de oportunidades crescentes de falar em conferências, escrever artigos, e mentorear jovens profissionais. O ministério através da profissão. Tiago descobriu que sua advocacia social havia se tornado uma forma poderosa de ministério. Advogado Tiago, disse uma cliente que ele havia ajudado a escapar de um casamento abusivo, obrigada por me tratar com dignidade quando eu achava que não valia nada. Através do Senhor, senti o amor de Deus. Comentários como este ajudaram Tiago a entender que Deus o havia criado não apenas para ser advogado, mas para ser um advogado que refletisse o coração de Cristo através de sua profissão. Baseando-se em sua jornada transformadora, Tiago identificou princípios fundamentais sobre descobrir e viver quem Deus nos criou para ser. 1. Identidade vem antes de atividade. Eu aprendi que a pergunta não é o que Deus quer que eu faça, mas quem Deus me criou para ser? Tiago ensinou durante uma palestra. Quando descobrimos nossa identidade verdadeira, as atividades corretas fluem naturalmente. 2. Nossos dons são pistas divinas. Deus não desperdiça nada, Tiago compreendeu. Os talentos que Ele nos deu, as paixões que Ele plantou em nosso coração, as experiências que permitiu em nossa vida, tudo isso são pistas sobre quem Ele nos criou para ser. 3. A transição exige coragem e sabedoria. Descobrir quem você realmente é pode exigir mudanças assustadoras, Tiago admitiu. Mas com oração, aconselhamento sábio e passos graduais, é possível fazer a transição sem destruir tudo que você construiu. 4. Autenticidade traz realização. Quando você para de tentar ser quem outros esperam e começa a ser quem Deus criou, você experimenta uma realização que nenhuma conquista externa pode dar, Tiago descobriu. 5. Viver sua identidade impacta outros. Quando você vive autenticamente quem Deus o criou para ser, você dá permissão para outros fazerem o mesmo, ele observou. Autenticidade é contagiosa. 5 anos após sua transformação, Tiago havia desenvolvido um ministério paralelo ajudando outros cristãos a descobrir quem Deus os havia criado para ser. O programa de descoberta vocacional. Junto com o pastor Eduardo, Tiago criou um programa na igreja chamado Descobrindo Seu Propósito Divino, que ajudava pessoas a explorar seus dons, paixões e chamados únicos. Tiago, disse uma participante do programa, obrigada por me ensinar que não preciso escolher entre ser bem-sucedida e ser fiel a Deus. Posso ser ambas. Mentoria individual. Tiago também começou a fazer mentoria individual com profissionais cristãos que estavam lutando com questões de propósito e identidade. Cada pessoa é uma obra-prima única de Deus, ele ensinava. Meu papel não é dizer quem você deveria ser, mas ajudá-lo a descobrir quem Deus já o criou para ser. A jornada de Tiago também impactou profundamente sua vida familiar, especialmente quando ele e Marina foram abençoados com filhos. Educando na identidade. Marina, Tiago disse enquanto observavam sua filha de 3 anos brincando, quero que ela cresça sabendo quem Deus a criou para ser, não tentando se encaixar em expectativas alheias. Eles se comprometeram a criar os filhos enfatizando identidade em Cristo, não apenas conquistas externas. O exemplo vivido. Papai, sua filha disse aos 5 anos, por que você ama tanto seu trabalho? A resposta de Tiago foi simples mas profunda, porque papai descobriu o que Deus o criou para fazer, e quando fazemos o que Deus nos criou para fazer, nosso coração fica feliz. A transformação de Tiago criou ondas que se espalharam muito além de sua vida pessoal, tocando sua comunidade, profissão e igreja. Influência profissional. Outros advogados começaram a questionar se também poderiam usar suas habilidades para causas mais significativas. O escritório de Tiago se tornou modelo para a advocacia social cristã, inspirando uma nova geração de profissionais do direito. Impacto na igreja. A igreja de Tiago se tornou conhecida por ajudar pessoas a descobrir e viver seus chamados únicos. Pastor Eduardo, disse um visitante, nunca vi uma igreja onde as pessoas parecem tão realizadas em suas vidas profissionais. Qual é o segredo? O segredo era ensinar sobre identidade verdadeira em Cristo.
8 anos após começar sua jornada de autodescoberta, Tiago refletiu sobre tudo o que havia aprendido sobre tornar-se quem Deus o havia criado para ser. A gratidão pela jornada. Senhor, ele orou numa manhã, obrigado por não me deixar continuar vivendo uma vida que não era minha. Obrigado pela coragem que me deste para fazer mudanças difíceis. Obrigado por me mostrar que nunca é tarde demais para tornar-se quem tu me criaste para ser. A responsabilidade contínua. Tiago também compreendeu que descobrir sua identidade era apenas o começo. Tornar-se quem Deus me criou para ser é um processo contínuo, ele refletiu. Cada dia preciso escolher viver autenticamente, usar meus dons para sua glória, e continuar crescendo na pessoa que ele me chama para ser. Para aqueles que estão lendo esta história e reconhecem sua própria luta com identidade e propósito, Tiago oferece este convite: não importa sua idade, profissão ou circunstâncias atuais. Nunca é tarde demais para descobrir quem Deus o criou para ser. Ele tem um desenho único para sua vida que é mais belo do que qualquer coisa que você pode imaginar. Primeiros passos práticos. Se você deseja descobrir quem Deus o criou para ser, considere estes passos. 1. Busque intimidade com Deus, passe tempo conhecendo quem Ele é, não apenas o que Ele faz. 2. Examine seus dons, identifique os talentos únicos que Deus plantou em você. 3. Explore suas paixões, o que faz seu coração cantar? O que o deixa indignado com injustiças? 4. Busque aconselhamento sábio, encontre mentores que possam ajudá-lo a ver aspectos de si mesmo que você pode não perceber. 5. Comece pequeno, faça pequenos ajustes em direção à sua identidade verdadeira antes de fazer mudanças drásticas. 6. Seja paciente, a descoberta da identidade é um processo, não um evento único. A jornada de Tiago nos ensina que cada um de nós é uma obra-prima única criada por Deus com propósitos específicos e maravilhosos. Quando descobrimos e vivemos nossa identidade verdadeira, não apenas experimentamos realização pessoal, mas nos tornamos instrumentos poderosos nas mãos de Deus para impactar o mundo ao nosso redor. A promessa da transformação. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, promete Efésios 2:10. Esta não é apenas uma verdade teológica, mas uma realidade prática que pode ser vivida quando temos coragem de abandonar versões falsas de nós mesmos e abraçar quem Deus nos criou para ser. Tornar-se quem Deus o criou para ser não é apenas sobre encontrar a carreira certa ou o ministério correto. É sobre descobrir sua identidade fundamental em Cristo e permitir que essa identidade molde cada aspecto de sua vida, relacionamentos, trabalho, ministério, família e legado. Que a história de Tiago inspire você a embarcar em sua própria jornada de autodescoberta. Deus tem um desenho único e maravilhoso para sua vida. Ele está esperando para revelar quem você realmente é quando para de tentar ser quem outros esperam e começa a ser quem Ele sempre sonhou que você fosse. Sua identidade verdadeira está esperando para ser descoberta. Sua vida autêntica está esperando para ser vivida. E o mundo está esperando para ver a obra-prima única que Deus criou quando Ele fez você.